Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versos 12 a 18. Diz assim as Escrituras Sagradas: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar que mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros porém o fazem de boa vontade, mas estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, incessantemente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto ou por verdade. Também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Amém? Somente até o verso 18, por enquanto. Nós vamos fazer a exposição desse texto e algumas aplicações práticas desse texto para a nossa vida nesta noite. Nós estamos trabalhando ao longo dos nossos domingos a série sobre a carta de Paulo aos Filipenses, e o nosso propósito é estudarmos toda esta carta. E ao longo dos sermões anteriores, nós temos visto que o apóstolo Paulo escreveu esta carta quando ele estava preso, e enquanto ele estava preso, ele estava impossibilitado, de estar entre os irmãos para a pregação do Evangelho. E enquanto ele estava preso, ele então recebe notícias de Epafrodito acerca da igreja de Filipos e a necessidade de doutrina, de ensinamento, de palavra de Deus para aquela igreja. É interessante observarmos que a geração da igreja de Filipos, aquele povo da igreja de Filipos, entendeu o Evangelho, ou seja, os leitores originais da carta de Filipenses entenderam o Evangelho de forma específica através da vida de Paulo, da escrita de Paulo. E não é diferente para nós hoje. Nós entendemos a mensagem do Evangelho através desta mesma carta, só que tem uma diferença de distância muito grande. Nós vivemos uma geração, por exemplo, que interpreta a vida pelas situações, interpreta a vida pelas circunstâncias. Se tudo vai bem, a tendência é pensar que Deus está conosco. Mas se tudo não está de acordo, surgem dificuldades de confiar, perseguições, perdas, frustrações, nos leva a concluir que Deus nos abandonou. Entretanto, as Escrituras nos ensinam exatamente o contrário. A Bíblia nos ensina que é no meio das dificuldades, no meio da dor, no meio da tribulação, é que Deus está conosco. E muitas vezes nós vemos o agir de Deus justamente nos momentos em que nós mais sofremos, justamente nos momentos em que nós mais padecemos. É nesses momentos que a presença de Deus, ela nos conforta. É nesses momentos que a presença de Deus, ela está conosco. A carta de Paulo aos Filipenses, por exemplo, ela foi escrita por um homem que estava preso. Ela foi escrita por um homem que sofreu para ouvir, para pregar e anunciar a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo estava, por exemplo, acorrentado, aguardando o seu julgamento na cidade de Roma, e humanamente falando, seu ministério parecia se interrompido, seu ministério parecia estar completamente desistido, completamente abortado, completamente encerrado.
Mas o maior missionário das Escrituras, o apóstolo Paulo, mesmo impossibilitado de viajar, de plantar igrejas, de pregar nas praças, nas ruas, nas aldeias, nas cidades aonde ele viajava para pregar a mensagem do Evangelho, ele, mesmo impossibilitado, ele ora pela igreja, ele ora, faz súplicas. Aos olhos dos homens aquilo era uma derrota, mas aos olhos de Deus era uma experiência extraordinária e uma oportunidade específica para que a pregação do Evangelho também alcançasse ao Império Romano, aos soldados romanos. E é justamente essa diferença de perspectiva que a gente encontra aqui nesse texto. Muitas vezes Deus tem um propósito completamente diferente do nosso, e é isso que a gente sempre tem dito ao longo da nossa série de exposições. Os propósitos de Deus nem sempre são os mesmos que os nossos. O propósito de Paulo jamais, talvez, seria estar preso, mas estando preso, ele prega o Evangelho em cadeias, ele prega o Evangelho aos soldados romanos, e ele ganha, leva pessoas a Cristo dentro das cadeias romanas, e isso é esplêndido, isso é incrível. Deus via o embaixador do reino sendo colocado estrategicamente no coração do Império Romano, entre os oficiais soldados romanos, para que através dele a pregação do Evangelho alcançasse a esse pessoal e eles fossem completamente salvos. E isso é extremamente maravilhoso, isso é tremendo quando nós observamos isso. A resposta simples para a pergunta sobre o propósito de Deus está alinhado ao nosso é que Deus, ele sempre tem o seu modo de agir, e muitas vezes o modo de Deus trabalhar é diferente daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós pensamos. Paulo não interpretava a sua vida a partir das circunstâncias, porque se Paulo fosse medir a sua vida pelas circunstâncias da sua vida, ele seria um fracassado. E eu vou mais além. Se o apóstolo Paulo ele fosse comparado à teologia da prosperidade, o ministério de Paulo seria um desastre, porque Paulo encerrou a sua vida sem ter uma capa para cobrir o seu corpo num dia de frio. E ele, na carta a Timóteo, ele diz: traz a capa que eu deixei em Troade. E ele morre decepado, com a sua cabeça cortada, por pregar a mensagem do Evangelho de Cristo. Isso significa que a vida cristã, ela não é uma colônia de férias, ela não é um mar de rosas, mas ela é feita de dificuldades, de dores, e também é feita de triunfos. Só que esse triunfo, ele é espiritual, e muitas vezes não é um triunfo físico. A grande pergunta desse texto aqui é como um homem preso, ele consegue escrever uma carta conhecida como a carta da alegria. A resposta é que ele não interpretava a sua vida pelas lentes do humanismo. Ele não interpretava a sua vida pelas lentes da filosofia humana. Ele interpretava a sua vida pela graça de Deus e não pelas circunstâncias humanas. O verso 12 aqui, para iniciarmos o texto, o apóstolo Paulo, ele diz uma verdade fundamental aqui: quero ainda, irmãos, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Que coisas aconteceram a Paulo? Quero deixar ciente, quero cientificar, quero deixar vocês a ciência, quero deixar vocês ao entendimento de que as coisas que vieram sobre mim não foi para me derrubar, não foi para me desanimar, e nem muito menos vocês, mas as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. A palavra grega para progresso aqui, que Paulo usa, é a palavra prokopê. Prokopê, no grego, é usado em um contexto militar, para descrever soldados que iam à frente de um exército, removendo
os obstáculos, removendo árvores, por exemplo, pedras do caminho, por exemplo, e qualquer obstáculo que impedisse o avanço da tropa. Sempre havia um militar especializado para o avanço da tropa, e ele ficava na frente e ele removia qualquer obstáculo para impedir a batalha. E a palavra que Paulo usa é justamente esta palavra, procope, aquele que tira os obstáculos, que impede o avanço. Ou seja, aquilo que parecia impedir o caminho de Paulo, na verdade estava preparando um caminho novo para ele. Aquilo que parecia impedir o obstáculo na sua vida, estava na verdade contribuindo para algo muito maior, que é o progresso do Evangelho. Você ainda não compreendeu, e eu explico melhor. Para Paulo, para as pessoas à volta de Paulo, para as pessoas que estavam próximas de Paulo, talvez os carcereiros, talvez os prisioneiros, os soldados que estavam ali cercando ele, diziam: acabou para Paulo, porque nós colocamos um obstáculo para impedir esse homem. Para as pessoas à sua volta, aquilo era um obstáculo, mas para Paulo era algo que estava tirando o obstáculo, era algo que estava fazendo a mensagem do Evangelho avançar, porque quanto mais perseguição, é melhor para o avanço do Evangelho. A ideia do texto é esta: aquilo que para vocês parece obstáculo, para mim não é progresso do Evangelho. Quero que vocês fiquem cientes que as coisas que me ocorreram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Que coisa incrível! É exatamente isso que Deus fez na vida de Paulo. Suas cadeias não o impediram de pregar. Esse homem prega até mesmo preso. As cadeias abriram para Paulo novas oportunidades, novas portas, novos caminhos, para que ele anunciasse a palavra a outras pessoas, e nesse caso, os soldados romanos. Ele prega aos soldados romanos. As situações difíceis para Paulo abriu para ele portas para que o Evangelho avançasse em outros setores que talvez não avançaria, não ocorreria se ele estivesse solto. E aqui a gente aprende coisas extraordinárias com isso. Quem vive na perspectiva de Deus, meus irmãos, nunca vai medir sua vida pelas circunstâncias que lhes ocorrem, mas pelos propósitos eternos de Deus. Nada é por acaso. Grave isso na sua mente. Nada é por acaso. Se você chegou aqui esta noite, está aqui, é porque tem um propósito. A gente poderia estar em qualquer outro lugar, mas a gente nos encontrou, nós nos encontramos, nós estamos aqui. Não é por acaso. Deus tem propósito em tudo. Porque quem vive na perspectiva do céu, quem vive na perspectiva de Deus, sabe que as coisas que nos acontecem contribuem para o progresso do Evangelho. Nós não estamos jogados ao léu. A nossa vida cristã tem um norte, mesmo com os desafios, com as dificuldades da nossa vida. O nosso barco, ele tem um norte, ele tem um segmento. Nós chegaremos porque Deus está conosco. Por isso, esse texto nos ensina pelo menos 3 verdades muito importantes sobre as circunstâncias. Em primeiro lugar, quem vive na perspectiva de Deus enxerga a soberania de Deus acima das circunstâncias. É uma dor, é um câncer, é uma morte, é um enterro, é um desemprego. Quem vive na perspectiva de Deus enxerga por cima de tudo isso, porque enxerga a soberania de Deus acima das circunstâncias. Eu não estou sendo irresponsável. Há situações que vêm para abalar a nossa fé, e muitas vezes ela pode ser sacudida, ela pode ser abalada. Há um ditado falso aí que diz que Deus não dá um fardo que nós não conseguimos suportar. A Bíblia diz completamente o contrário.
O próprio apóstolo Paulo diz que ele foi provado além da conta. Paulo diz que ele foi provado além das suas forças. A Bíblia deixa claro que há situações na nossa vida que vêm além das nossas forças, e parece que a gente vai desmoronar mesmo. Mas é justamente lá na nossa fraqueza é que Deus se manifesta, e mostrando que é na nossa fraqueza que Ele se manifesta como sendo a nossa força. Portanto, quem vive na perspectiva de Deus enxerga a soberania de Deus acima das coisas, a soberania de Deus acima das circunstâncias. O primeiro aspecto que salta dos nossos olhos aqui nesse texto é que Paulo jamais interpretava seu sofrimento como acaso. Ele não culpa o Estado de Roma, ele não culpa os judeus que o denunciaram e ele foi preso. Ele não culpa o diabo, Satanás. Olha, o diabo é terrível, irmãos. Satanás me colocou aqui nessas cadeias. Ele não culpa A ou B, mas ele vê que Deus está governando absolutamente todas as coisas. Ao olharmos para trás, muitas vezes a gente percebe que praticamente toda a trajetória ministerial de Paulo, por exemplo, foi marcada pelo sofrimento. Paulo foi perseguido em Damasco, Paulo foi rejeitado em Jerusalém, Paulo foi esquecido durante anos na cidade de Tarso, Paulo foi colocado sob a liderança de Barnabé, porque ele foi esquecido pelos irmãos, Paulo foi apedrejado na cidade de Listra, Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de seguir por causa da mensagem do Evangelho, foi preso em Filipos, foi expulso em Tessalônica, expulso de Bereia, foi ridicularizado, chamado de tagarela em Atenas, foi também acusado em Corinto, foi preso em Jerusalém, enfrentou um naufrágio, o navio que ele estava afundou, indo para a cidade de Roma, e quando ele chega numa ilha, agarrado nos escombros, nos destroços do navio, ele chega na ilha chamada Malta, e lá na ilha chamada Malta, uma cobra, uma víbora, uma serpente venenosa o mordeu, ele sofre com isso, e finalmente ele chega preso, algemado, dentro do Império Romano. E só que quando ele escreve a carta de Filipenses, ele olha para toda essa trajetória de dor e de sofrimento e de muito mais coisas, e ele diz: todas essas coisas contribuíram para o progresso do Evangelho, todas essas coisas contribuíram para o avanço do Evangelho. Ele poderia dizer: eu não aceito essa dificuldade, eu não aceito essa derrota, eu decreto que a vitória é a bênção, a vitória. Não, esse homem sabe que todas as coisas estão no controle de Deus. Nada foge do controle de Deus, meus queridos. Há um teólogo que diz o seguinte: que não há nenhum centímetro quadrado desse mundo que Deus não diga é meu. Tudo é de Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Calvino dizia que a providência de Deus é o governo pelo qual Ele conduz todas as coisas que determinou desde a eternidade. Olha que coisa incrível. E é exatamente essa a teologia que sustentou todo o ministério de Paulo. Paulo sabia que Deus nunca perdeu o controle da história, mesmo diante das dificuldades. Por isso ele afirma que tudo contribui para o progresso do Evangelho. Mas em segundo lugar, quem vive na perspectiva de Deus transforma o sofrimento em oportunidade de pregação. O meu sofrimento e o seu sofrimento é uma oportunidade de nós entendermos quem Deus é e das pessoas compreenderem também quem Deus é. Paulo agora ele vai explicar como isso aconteceu a partir do verso de número 13. Olha o 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Antigamente, quando se prendia um prisioneiro, escalava-se um soldado, e aqui quando ele estava preso, nesse caso ele estava em uma prisão domiciliar,
E quando ele estava preso, escalava-se um soldado, e o soldado ficava amarrado com ele numa corrente, ao ponto de que cada passo que Paulo dava, o soldado ia com ele. Se Paulo ia num canto, o soldado tinha que ir junto, porque estava preso, junto com ele, para vigiar, para guardá-lo. Agora imagina esse homem, lado a lado, do maior apóstolo do Novo Testamento. Paulo se ajoelhava para orar, o soldado também tinha que ajoelhar para orar. Paulo meditava nas Escrituras, escrevia a palavra de Deus, escrevia a carta aos Filipenses, o soldado também tinha que ouvir, ler e estar junto. Resultado, conversão do soldado. Ele leva o soldado a Cristo porque estava juntamente com ele. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, ou seja, até os soldados, quando ficaram vigiando esse homem, toda a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era mais de 100 homens de escola, de elite, a guarda oficial do imperador. A guarda pretoriana era a guarda romana escalada para ser a guarda oficial do Império Romano. Imagina 100 soldados olhando para esse homem, dizendo: esse homem é diferente, esse homem não come, ele jejuma, ele não dorme, ele ora, ele escreve, ele fala, ele canta, ele louva, ele prega a mensagem, mesmo diante de tamanha dificuldade. Resultado: soldados são convertidos a Cristo através da vida do apóstolo Paulo. Porque quem vive na perspectiva de Deus transforma o seu sofrimento como oportunidade para pregar a mensagem do Evangelho. A prisão de Paulo abriu portas que jamais seriam abertas se ele permanecesse livre. E um detalhe, a nota de rodapé: se Paulo não tivesse sido preso, nós não teríamos a carta de Paulo aos Filipenses. Porque estando preso, ele não pôde visitar, então ele escreve. Então, se Paulo não tivesse preso, se Paulo não fosse preso, nós não teríamos a carta. Veja que a providência de Deus está no meio das situações difíceis que muitas vezes nós não compreendemos. Aqui no verso 13 nós temos uma palavra grega também muito importante. É a palavra praetorion, que é a guarda pretoriana. Essa expressão refere-se à guarda dos soldados, a tropa de elite responsável pela proteção do imperador romano. Eis a ironia da providência de Deus. Paulo é preso e está sob a custódia do Estado de Roma, e agora Roma imaginava ter prendido um homem para proibi-lo de pregar a mensagem. Mas esse homem não só prega a mensagem, como leva soldados romanos a Cristo. Deus estava colocando um missionário dentro da própria casa de César. O imperador impede a mensagem do Evangelho. Deus: pois eu vou colocar um missionário no meio de vocês. Deus coloca Paulo dentro do palácio de César, e ele leva homens de César a Cristo. Durante 2 anos Paulo permaneceu acorrentado a soldados desta guarda, e a cada turno trocava um soldado. Era a ordem do imperador, e trocando o soldado a cada turno, Paulo então prega mensagem para um, prega o evangelho para outro, evangelho de um, evangelho de outro, no outro turno, mais de 100 soldados são convertidos a Cristo para a glória de Deus. Eles pensavam que estavam vigiando Paulo, mas na realidade estavam ouvindo a mensagem do evangelho. As correntes prenderam Paulo, mas não prenderam o Evangelho, não prenderam Cristo. E mais do que isso, a firmeza de Paulo encorajou toda a igreja de Roma, porque no verso 4 afirma que a maioria dos irmãos, por causa disso, passou a anunciar com mais ousadia o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus. Veja comigo o verso 14, por exemplo. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro da palavra de Deus. Veja que ele está dizendo que a maioria dos irmãos ali em Roma, por causa da perseguição, por causa
do sofrimento dele, esses irmãos ousaram pregar com mais ousadia a palavra de Deus. Veja que a dificuldade tem um propósito, o sofrimento tem um propósito, e o propósito é a pregação do Evangelho. A palavra grega usada aqui no 14, o principal verbo grego aqui é toma, que significa coragem, confiança, intrepidez. Paulo está dizendo que o sofrimento despertou coragem em centenas de outros irmãos. Meus queridos, quando a gente sofre, permanece fiel a Deus, isso desperta coragem em outros irmãos, isso desperta coragem em nós. Quando a gente passa por uma situação difícil e mesmo assim permanece firmes como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre, a gente desperta coragem, ânimo, fé também em outras pessoas, porque a igreja descobriu que o Evangelho nunca dependeu de circunstâncias favoráveis. E é o contrário, a igreja, ela cresce em situações desfavoráveis. A igreja também descobriu que quando mais a igreja é perseguida, mais ela é fiel, mais ela cresce. A história confirma essa verdade. Foi assim nos primeiros séculos, foi assim na igreja romana, foi assim na igreja de Roma. Quando eu digo romana, eu digo a igreja de Roma no tempo de Paulo. Foi assim a igreja da China, foi assim a reforma protestante. Quantos cristãos foram mortos, quantos cristãos foram perseguidos, quantos reformadores sofreram pela reforma protestante. Foi assim em tantos períodos de perseguição, e é assim até os dias de hoje. Sempre que tentam calar o Evangelho, Deus faz com que esse Evangelho cresça ainda mais. Olha para esse mundo, veja como esse mundo é terrível. E a pergunta que a gente faz é: como que ainda não proibiram a Bíblia ser pregada? Porque quanto mais cerceiam, mais a palavra de Deus ela chega aos recônditos, aos locais mais longínquos, por causa da mensagem de Cristo. Mas em terceiro e último lugar, e nós vamos concluir, do verso 15 até o verso 18. Quem vive na perspectiva de Deus, em terceiro lugar, coloca Cristo acima de si mesmo, coloca Cristo acima da sua reputação. Veja comigo o verso 15 até o verso 18. Alguns efetivamente proclamam Cristo por porfia, outros o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam Cristo por discórdia, incessantemente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Ou também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijo. O que Paulo está dizendo aqui nesse texto? Talvez, do verso 15 até o verso 18, seja a maior demonstração de maturidade espiritual aqui. Nem todos os pregadores de Roma, os cristãos que estavam ali no Império Romano, possuíam motivações corretas na pregação do Evangelho. Paulo deixa claro aqui que alguns pregavam movidos por inveja. A palavra grega aqui é pitonos, inveja. Outros por rivalidade. A palavra grega é eris, rivalidade. Outros pela ambição egoísta, arideia, ambição egoísta. Todos eles viam a prisão de Paulo como oportunidade para promover seus próprios nomes a despeito da pregação. Então eles colocaram os seus nomes acima da pregação e usavam a prisão de Paulo como oportunidade para se autopromover na pregação. Entretanto, observe algo extraordinário aqui nesse texto. Paulo não perde tempo defendendo a sua reputação. Ele não escreve cartas para justificar a si mesmo e o seu ministério. Ele não inicia, por exemplo, uma campanha para defesa dos críticos, defesa dos seus críticos, mas o seu foco continua sendo o Evangelho e continua sendo a mensagem de Cristo.
Então ele declara uma das frases mais céleres dessa bela epístola: todavia, o que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, também com isto me regozijo. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo ele não aprova motivações pecaminosas. Paulo não está dizendo que de qualquer forma o evangelho tem que ser pregado. Pode ser pregado por A ou pode ser pregado por B, de qualquer jeito ou de qualquer forma. Não é essa a interpretação. Paulo não aprova as motivações erradas. Em Gálatas, por exemplo, Paulo chamou de anátema, de falso evangelho, anátema, maldito, todo aquele que prega um falso evangelho. Ele chega a dizer que se um anjo do céu aparecer e pregar um outro evangelho, considere-o maldito, considere-o anátema. Então Paulo não se contradiz aqui na carta aos Filipenses e na carta aos Gálatas. O foco de Paulo aqui é mostrar que o conteúdo da mensagem é Jesus Cristo, o conteúdo da mensagem é Cristo, e ele não irá perder tempo defendendo a sua reputação contra os críticos que eram falsos pregadores ali no Império Romano. Então aqui o conteúdo da mensagem é o que importa. O problema estava na intenção do coração desses homens e não na mensagem de Cristo em que era pregada. Ou seja, ainda assim Cristo sempre está sendo anunciado. Por quê? Porque quando eu vejo um falso profeta anunciando um falso evangelho, eu uso o verdadeiro evangelho para defender o verdadeiro evangelho contra o falso. E quando eu vejo um falso pregador pregando um falso evangelho, eu consigo discernir entre o que é verdadeiro e entre o que é falso. Veja que, de alguma maneira, Cristo está sendo pregado, porque quando eu vejo um falso pregador pregando, Cristo não está sendo pregado por ele, mas eu prego Cristo e consigo identificar que ele prega um falso Cristo, prega um falso evangelho. Veja o benefício que eu posso tirar quando eu prego o verdadeiro evangelho e outra pessoa prega um falso evangelho dentro dessa perspectiva. É este o sentido que Paulo está dizendo aqui. Cristo, de alguma maneira, está sendo anunciado, e se Cristo está sendo anunciado, eu consigo entender pela negativa o positivo. Ou seja, o verdadeiro servo de Deus, ele não vive para construir sua própria imagem, sua reputação, seu próprio império pessoal, mas vive para anunciar Cristo. Para que Cristo seja conhecido, esse é o propósito da sua vida. Seu nome pode desaparecer, sua fama pode diminuir, mas Cristo sempre permanece. É por isso que há uma frase muito comum entre muitos reformadores, e a frase é: pregar, morrer e ser esquecido. Esse é o propósito de todo pregador: pregar, morrer e ser esquecido. É a demonstração de que Deus governa absolutamente todas as coisas, e por isso Deus não depende da palavra do pregador. Deus usa a sua própria palavra. Deus usa a sua própria palavra. Veja que coisa incrível, que coisa extraordinária Paulo nos ensina aqui nesse texto, meus queridos. Verso de número 17: aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar a tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa? O que importa? Se eles estão falando mal de mim, se eles estão usando a minha prisão para pregar um falso evangelho e sobressair o seu nome acima da mensagem, usando a minha vida como trampolim para isso, o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também por isso me regozijo e sempre me regozijarei. Ou seja, Paulo se considera um escravo de Cristo, e ele se preocupava apenas que o seu mestre fosse exaltado. Pouco preocupava o que os outros falavam, o que os outros pregassem para aumentar seus sofrimentos, falando mal de Paulo, anunciando que Paulo pregava o outro evangelho. Com isso, Cristo e o evangelho alcançou um grande progresso. O conforto de Paulo pouco importava, quando o que estava em jogo era o que era mais excelente.
o Evangelho da graça, o Evangelho verdadeiro. Quer por pretexto, quer por verdade. Também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. A expressão regozijar, alegrar, é muito comum em toda a carta de Paulo aos Filipenses. Por isso que a carta é conhecida como a carta da alegria. O que nós podemos tirar de aplicações práticas, conclusivas desse sermão para a nossa vida? Meus queridos, as situações na nossa vida podem parecer desesperadoras muitas vezes, mas a partir desse sermão nesta noite, comece a avaliar a sua vida não de acordo com a perspectiva das circunstâncias, porque se você olhar a sua vida e legendar a sua vida, intitular a sua vida, precificar a sua vida de acordo com as circunstâncias, você irá sucumbir juntamente com elas. Entenda que cada dor, cada dificuldade, cada sofrimento tem um propósito específico. Eu digo sempre que todo sofrimento ele é terapêutico, ele nos ensina, ele é didático, ele nos ensina alguma coisa. O sofrimento é inevitável, não tem como vivermos aqui nesse mundo sem passar pelo sofrimento. Todos sofreram, incluindo o próprio Jesus Cristo, foi o que mais sofreu. Todos os apóstolos, todos os cristãos, os judeus foram perseguidos e são até hoje, desde Gênesis até Apocalipse. Quem foi que disse que nós não iremos sofrer? Tire isso da sua cabeça, porque o que foi ensinado para nós é uma vida sem sofrimento. Isso não é o Evangelho de Cristo. Eles fazem questão de colocar na placa da igreja assim, uma faixa: pare de sofrer, busque Jesus e pare de sofrer. É o contrário, pelo amor de Deus. Abrace Jesus e você está abraçando a cruz. Eu sempre digo, Jesus disse, siga-me. Quando Jesus disse, siga-me, ele não estava indo para Las Vegas, nem para Hollywood, nem para uma colônia de férias, ele estava indo para o Calvário. É seguir Jesus para a cruz, é seguir Jesus para o Calvário. Nós somos considerados como ovelhas caminhando ao matador. Então não adianta você se iludir, pare de ilusão, se iludir com uma vida de bonança, sem sofrimento, de paz. Jesus não veio trazer paz, ele veio trazer espada. A paz de Cristo não é ausência de dor, a paz de Cristo é alegria no meio da dor, porque Deus não vai te livrar da fornalha, Deus vai te livrar dentro dela. Deus não vai te livrar da cova, Deus vai te livrar dentro dela. Deus não vai te livrar do sofrimento, Deus vai te livrar no meio do sofrimento. Ser cristão é entender a teologia do sofrimento. Não é pare de sofrer, é continue sofrendo e sendo fiel a Deus. É aí que eu quero ver se você tem fé ou não. Hebreus capítulo 11, o autor aos Hebreus dá uma lista de homens de sofrimento, chamados de heróis da fé. E o autor diz que todos estes morreram, muitos deles sem ver a promessa se cumprir, mas crendo naquilo que eles não viam, porque a fé é aquilo que eu não vejo. Ou seja, eles acreditaram no Messias, mesmo sem o Messias ainda ter vindo. Isso no Antigo Testamento. E todos eles creram na promessa de que o Cordeiro viria, de que o Messias viria. E hoje nós já temos essa promessa. E se nós temos Cristo, acabou. Pode vir dificuldade, pode vir dor. Isso não tira a minha paz, porque minha paz não depende das circunstâncias. A minha paz é uma pessoa. A minha paz e a minha alegria é Jesus Cristo, o nosso Salvador. A gente vai chorar, não vai ser fácil. A gente vai sofrer, não vai ser fácil. Mas nós temos um consolo definitivo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, e um descanso eterno no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé nessa noite. Senhor, a Tua palavra foi pregada nesta noite. Nesses 40 minutos, nós ouvimos a exposição do Evangelho. E nós queremos Te louvar,
pelo privilégio de mais uma vez termos entendido o propósito do Evangelho verdadeiro, bíblico. Talvez, se a gente pregasse um outro Evangelho, esse local aqui estaria lotado, estaria cheio de pessoas. Se a gente fizesse campanhas de bênçãos, de parar de sofrer, de sei lá das quantas, mas não seríamos fiéis à palavra. O texto bíblico é claro, o apóstolo Paulo nos ensina aqui que todas as coisas que sobrevêm contribuem para o progresso do Evangelho, e todas as coisas são boas e também são ruins. Por isso nos ajude, nos fortaleça a nossa fé, fortaleça nossos ânimos, porque mais uma semana se inicia. Pode vir notícias que não são agradáveis, e pode vir notícias agradáveis à nossa fé, à nossa esperança, e clamamos pelas bênçãos do Senhor esta semana. Mas se elas não virem e vier as dificuldades, esteja conosco no meio delas, nos sustente no meio delas, não nos deixe fraquejar, e que possamos olhar a tua soberania acima de qualquer dor, acima de qualquer circunstância, porque nós servimos a um Deus que caminha sobre águas, que caminha sobre as tempestades. Nós servimos a um Deus que está sob o controle do universo, e o Senhor não depende de nada que vem de nós. A prova disso é que daqui a pouco nós seremos vencidos pelo cansaço, pelo sono, e nós vamos dormir, esquecendo da vida e dormir. Mas o Senhor não cochila e não dorme, e enquanto nós dormimos, o Senhor cuida do mundo sem precisar da nossa ajuda. O Senhor nos deu até o sono para a gente entender que o Senhor não depende de nós. Olha quão fraco nós somos, não aguentamos ficar nem com os olhos abertos, de tão fracos e miseráveis que nós somos. Por isso, Senhor, nós dependemos da sua graça, nós confiamos no Senhor, nós cremos no Senhor. Nos sustente, nos alimente, nos fortaleça para situações boas ou para situações ruins, e que tudo que vier sobre nós possa contribuir para o progresso e para o avanço do Evangelho. Essa é a nossa oração, agradecimento a Ti, em nome do Teu Filho Jesus. Nós Te agradecemos para a glória do Teu santo e poderoso nome. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus queridos. Ainda de pé, nós já vamos dar o encerramento desse culto. Na próxima quarta-feira nós temos culto de ensino às 19h30, tá? Domingos são às 19 horas. A gente sempre termina domingo o culto um pouco mais cedo, por causa da semana, né? E tem irmãos que moram muito longe, né? Vêm de outros bairros bem longe, então a gente encerra um culto um pouco mais cedo no domingo. E na quarta-feira é de 7h30 às 9 horas. Então, 19h30 na quarta-feira, nosso culto ao Senhor. Mais uma vez vou ressaltar que em breve nós teremos uma reunião agora no final desse mês, para o início do próximo mês, e eu aviso lá no grupo para vocês a data específica desta reunião, para a gente conversar um pouco, tomar um café, conversar sobre a igreja, sobre a doutrina e também prestação de contas financeiras. Isso é muito importante. Nós vamos definir aqui a cada quantos meses será feita reuniões ordinárias, prestação de contas. Isso é muito importante. É importante vocês virem participar também dessa questão também organizacional, dessa questão da igreja. Isso é muito bom, isso é muito importante. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre nós permaneça, hoje e sempre. E todos dizem amém. Deus abençoe a todos. Despeça do seu irmão. Está terminado o nosso culto. Pode continuar.